Olá, está começando agora mais uma aula de História do programa Educa Balsas. Eu sou a professora Priscila e na nossa aula de hoje nós vamos responder algumas questões sobre o tema da última aula, que foi a origem dos seres humanos e o povoamento da América. Então, a nossa aula está direcionada para os estudantes do sexto ano. Ao longo desta aula, nós vamos buscar desenvolver a seguinte habilidade da BNCC, que é a de conhecer as teorias sobre a origem do homem americano. Então, vamos lá para as nossas questões. Essa é a primeira questão, tem um mapa para você analisar. Eu vou deixar você fazendo essa análise, tá? Marcando a alternativa que você considerar correta e já já eu volto com a correção. Então, agora que você já respondeu essa questão, vamos corrigi-la. A questão número 1 diz o seguinte: de acordo com o mapa, os seres humanos surgiram em um continente que por isso é considerado o berço da humanidade. Qual é o nome desse continente? Então vamos primeiro aqui analisar o mapa. O mapa mostra aqui, né, a evolução da distribuição geográfica dos seres humanos por algumas regiões do planeta. Nós temos aqui o início dessas migrações no continente africano, né, segundo esse mapa, local onde os seres humanos surgiram e de onde eles partiram para outros lugares, como a Europa, como a Ásia e seguindo para regiões como a Oceania, ok? Então esse mapa aqui está indicando que os seres humanos surgiram lá no continente africano, conforme nós estudamos na aula anterior. Então a nossa alternativa correta, pessoal, é a letra A. Então vamos para a segunda questão. Eu vou deixar você respondendo essa questão, já já eu volto com o gabarito e com a correção. E então, agora que você já conseguiu responder a questão número 2, vamos corrigir ela, ver se você acertou. A questão número 2 diz o seguinte: a pré-história americana é dividida em 3 períodos que são. A letra A diz que é paleoíndio, arcaico e formativo. Será que é esses? Que são esses? A letra B diz antiguidade, idade dos metais e modernidade. Será que é a letra B? A letra C vai dizer que é paleolítico, idade da pedra lascada e formativo. E a letra D diz contemporaneidade, neolítico e idade dos metais. Bom, pessoal, ao longo da nossa aula, da aula anterior, nós vimos que a pré-história americana ela é dividida em 3 fases: paleoíndio, arcaico e formativo. Portanto, a nossa questão correta, aliás, a nossa alternativa correta é a letra A. Vamos para a terceira questão. Vou deixar você analisando, respondendo e já já eu estou de volta para conferir essas respostas.
Bom, então vamos corrigir a questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte: a imagem abaixo é de um crânio encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais, cuja datação aponta ser de 11.000 a 11,5 mil anos atrás, sendo considerado o fóssil mais antigo das Américas. Ao lado do fóssil há a reconstrução da face do ser humano. Então, a gente tem aqui a imagem do crânio, né, do fóssil encontrado e a reconstrução do rosto dessa pessoa. Então, vamos para a questão que diz o seguinte: a imagem ao lado é de parte de um esqueleto atribuído ao ser humano mais antigo que viveu no atual território brasileiro e que recebeu a seguinte denominação. A letra A diz que foi Zulu, a letra B diz que foi Laura, a letra C diz que foi Luzia e a letra D diz que foi Lúcia. Bom, pessoal, a nossa resposta correta é a letra C. Essa imagem ela faz referência ao fóssil do que é considerada a primeira brasileira, que foi encontrado lá no sítio arqueológico em Minas Gerais, que é o fóssil batizado pelos estudiosos, pesquisadores de Luzia. Então, essa é a nossa alternativa correta. Vamos responder a quarta questão. Quarta questão diz o seguinte: segundo alguns estudiosos, os seres humanos surgiram na África e em seguida teriam migrado para as outras regiões do planeta. Alguns vestígios mostram que o homem primitivo chegou à América há pelo menos 20.000 anos antes de Cristo. Por onde e como os primeiros seres humanos habitantes da América chegaram? Cite 2 exemplos. Então, essa questão quer que você cite aí 2 exemplos de rotas seguidas por esses seres humanos que saíram lá do continente africano, vieram de outras regiões e então chegaram à América. Eu vou deixar você fazendo essa questão, respondendo, e já já eu estou de volta para a gente conferir. E então, já conseguiu responder essa questão? Vamos corrigir ela? Bom, alternativa 4, ela quer que você cite 2 teorias, 2 hipóteses sobre como que os seres humanos chegaram ao continente americano. Na aula anterior, nós vimos que há várias hipóteses e algumas são mais aceitas, outras nem tanto, ok? Mas entre a teoria mais aceita está aquela de que os seres humanos saíram da África e passaram pelo Estreito de Bering, chegando à região da América do Norte, e de lá teriam migrado até as outras áreas do continente americano. Outra hipótese é que esses seres humanos eles teriam saído da Oceania e navegado de ilha em ilha até chegar lá aqui no continente americano. Então, há essas 2 possibilidades e aqui está a nossa resposta, que diz o seguinte: a hipótese mais tradicional, que é aqui a hipótese mais aceita por todos os pesquisadores, que é a de que os seres humanos passaram da Ásia para a América do Norte pelo Estreito de Bering, dispersando pelas Américas. E a hipótese menos aceita é que os primeiros seres humanos teriam vindo pelo Oceano Pacífico ou Atlântico, navegando entre suas ilhas. Então, pessoal, essa é a resposta da quarta questão. Lembrando a você de que quando os seres humanos vieram aqui para a América, ou os períodos exatos em que ocorreram essas levas migratórias para cá, eles diferem bastante de pesquisador para pesquisador. Então, há algumas inconstâncias, mas basicamente essas são as teorias mais utilizadas, e aqui está a mais aceita
e a que é menos aceita, mas ainda assim é muito válida, está em processo de estudo e aprimoramento. Vamos lá para mais uma questão. Essa é uma questão para analisar algumas afirmativas, dizer se são verdadeiras ou falsas. Eu vou deixar você fazendo essa análise, respondendo e já já eu estou de volta com o gabarito dessas questões. E então, já conseguiu responder? Vamos corrigir? A quinta questão diz o seguinte: analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. A letra A diz o seguinte: o Australopithecus é um ancestral dos seres humanos mais antigo que o Homo sapiens sapiens. Será que essa questão é verdadeira? Essa alternativa é verdadeira ou é falsa? Bom, pessoal, essa alternativa ela é verdadeira, certo? O Australopithecus é considerado ali o ancestral dos seres humanos mais antigo. O Homo sapiens sapiens, né, a nossa espécie, ela foi a última do processo evolutivo, ok? Então, letra A verdadeira. Letra B diz o seguinte: a pré-história foi um período igual para todos os povos, sejam europeus, asiáticos, africanos ou americanos. Bom, pessoal, essa alternativa ela está incorreta. Nós estudamos na aula anterior que a pré-história americana ela começa com a vinda dos primeiros seres humanos aqui para o continente e foi até o ano 1500 depois de Cristo quando os europeus chegaram aqui no continente. Ok? Já a pré-história da Europa, da África e da Ásia, ele é um período dividido em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais e considera o surgimento do homem moderno e vai até mais ou menos o ano 4000 a.C. Então, tem muita diferença, ok? Então, não foi um período igual para todos os povos do planeta. Vamos para a letra C, que diz o seguinte: o criacionismo pode ser definido como teorias que defendem que os seres humanos foram criados por forças divinas. Bom, pessoal, essa alternativa ela está certa, ok? Várias sociedades desenvolveram hipóteses, né? Teorias, segundo suas crenças, segundo suas percepções, sobre como que os seres humanos e a vida surgiu e até mesmo sobre como que o planeta e tudo foi criado, ok? Para essas teorias que estão no campo da espiritualidade, da religiosidade, no campo metafísico, nós vamos atribuir, tá? Podemos atribuir esse título de teorias criacionistas. Então, por conta disso, nós temos essa alternativa como verdadeira. A alternativa D diz o seguinte: que o evolucionismo deve substituir todas as teorias criacionistas sobre a origem dos seres humanos. Bom, pessoal, vamos analisar essa alternativa. Quando a gente fala do evolucionismo, a gente está falando aqui de uma teoria científica. Quando a gente fala do criacionismo, nessas teorias criacionistas, a gente está falando de hipóteses que estão no campo espiritual. Ok? Então, nós temos campos distintos. Então, nesse caso, o evolucionismo ele não vai substituir as teorias criacionistas, né? O evolucionismo ela é uma teoria aceita pela ciência. A ciência ela tem o seu método de pesquisa, o seu método de comprovação, mas ela não necessariamente ela vai substituir essas teorias criacionistas. Do mesmo modo, as teorias criacionistas elas não devem substituir a teoria do evolucionismo, que é a teoria válida para a ciência.
Então, como estamos falando de campos opostos, ok? A gente vai colocar como falsa, já que nenhuma outra vai substituir, ok? Essas teorias, sendo que cada um está em campos e esferas diferentes. E aí, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Eu te agradeço pela tua atenção, parabéns pelo esforço, pelo empenho. Eu te aguardo na próxima aula.